Até porque, vejam bem, o nome que está registrado na junta comercial, o nome empresarial, seja razão, seja denominação social, ele te dá proteção só dentro do Estado, né? Só dentro do Estado. Ao passo que, se você quiser proteger o teu nome empresarial, o teu negócio a nível Brasil, a nível nacional, é no marcas e patentes, é registrar a marca do seu negócio. Aí sim, é outra coisa. Aí você está protegido, porque, inclusive, quando você para fazer o registro da sua marca, você tem que submeter a uma busca para ver se não tem nenhuma marca parecida registrada. Isso é protocolado, inclusive, com data e hora e minuto, para não ter nenhum questionamento, né, com relação à preferência. Boa tarde, contadores e contadoras. Meu nome é Bruno Braga e eu estou aqui mais uma tarde reunido com meus amigos Breno e Irapuã Negreiros para um Atos Societários na Prática. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre razão social e denominação social e por que o contador deve indicar para o teu cliente o registro da marca. Boa tarde, Breno. Boa tarde, Irapuã. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez agradeço a presença de todos que estão acompanhando a gente aqui no Atos Societários na Prática. E acompanhe a gente nessa live, que tem mais um assunto muito interessante aqui com a gente hoje. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês novamente. Hoje, para falar sobre esse tema que pode parecer algo simples, mas é algo muito importante, que é a questão da razão social ou denominação social, né? Estabelecermos a diferença entre uma coisa e outra e sabermos utilizarmos essas duas, como diria, opções de nome empresarial adequadamente, né? Então, ouve-se muito falar em nome empresarial, em razão social e em denominação social. E vamos explicar aqui cada uma dessas expressões. O nome empresarial pode ser tanto a razão social como a denominação social. É o nome da empresa registrado na junta comercial. Isso é o nome empresarial, que tanto pode ser uma razão social como uma denominação social. O que é uma coisa e o que é outra? A razão social, ela se apresenta com o nome de um dos sócios, ou dois sócios, ou três sócios. Sempre o nome empresarial é composto na verdade, pelo sobrenome, né? Normalmente é pelo sobrenome de um sócio, dois sócios, três sócios. Exemplo, Alves e Companhia Limitada. Isso é uma razão social. Alves e Silva Limitada. Isso é uma razão social. O que quer dizer Alves e Silva Limitada? Significa que um dos sócios tem o sobrenome Alves, o outro sócio tem o sobrenome Silva e é uma sociedade limitada. Então, Alves e Silva Limitada significa que existe um sócio com o sobrenome Alves e mais alguns sócios, um ou outro sócio, que é o ECIA Limitada. Então, repare que sempre aparece o nome, diria, o sobrenome de uma ou mais pessoas para compor o nome empresarial, acompanhado da expressão ECIA Limitada. Por quê? Porque tem mais gente atrás, né? E a limitada, a abreviação limitada, porque trata-se de uma sociedade limitada, de responsabilidade limitada. A denominação social, ela se apresenta com um nome fantasia indicando a atividade da empresa. Restaurante Gosto Bom Limitada. É um restaurante, né? Hotel da Praça Limitada. Hotel Atlântico Limitada. Vocês veem que é um nome fantasia indicando atividade. Então, dá para perceber bem, né? O que é uma denominação social e o que é uma razão social. Eu diria, inclusive, que hoje em dia, atualmente, usa-se muito mais, é muito mais usado
a denominação social, porque o nome empresarial já está dizendo aqui que a sua empresa, qual é o objetivo da sua empresa, né? Alves e companhia, o que essa empresa vai fazer? O que essa empresa faz? Né? Então, é questão de escolha, mas eu acho que entre uma e outra, eu acho que até, inclusive, para questões de marketing, propaganda e tudo mais, é mais adequado a opção pela denominação social. E isso aí, esse assunto, me leva a uma experiência que eu tive bem no início da minha carreira, lá no Rio de Janeiro. Eu tinha um cliente, na verdade, eram 2 clientes, 2 sócios, eles tinham uma rede de lojas de artigos esportivos, tinha filial em todos os shoppings da cidade, e também em Niterói. E eles, em certa época lá, eles iriam fazer a arrematação de um leilão patrocinado pela Receita Federal, de um lote de tênis que foi apreendido pela Receita Federal. A Receita Federal, quando faz a apreensão de descaminhos, né, de contrabando, ela junta aquilo tudo lá e, em determinada época do ano, ela faz um leilão. E eles tinham interesse em fazer o arremate, participar desse leilão, né? Mas não queriam, por algum motivo especial, que eu nem me lembro qual, eles não queriam entrar nesse leilão com a empresa que eles operavam. Então, resolveram constituir uma empresa correndo para fazer com esse único objetivo. E aí me encomendaram lá uma empresa super urgente para essa situação. Aí, isso foi por telefone, uma coisa que eu nem gosto de fazer, constituição de empresa, nunca gostei de fazer constituição de empresa por telefone, porque sempre, né, é perigoso, corre muito risco de erro e tudo mais. Mas era uma situação de emergência e ele falou assim: Irapuã, se vira aí, cria um nome aí rapidinho aí, faz a busca, naquele tempo era uma busca que demorava 3 dias, faz uma busca, cria um nome bem diferente para que não tenha problema de ser rejeitado o nome. E eu criei lá um nome bem diferente. Eu juntei o sobrenome dos dois numa palavra só, Artigos Esportivos Limitada, e mandei bronca, passou, e eles fizemos a empresa, eles participaram do leilão, arremataram o leilão, depois a gente deu baixa nisso. Isso só a título de ilustração. Mas, em um outro detalhe, uma outra historinha em relação a esse assunto, eu vivi recentemente, numa viagem que eu fiz agora, semana passada, aqui para o litoral baiano, e a gente viajando, passamos num posto de gasolina, estava lá o letreiro do posto de gasolina. Era assim, o posto chamava-se Posto Costa do Sol e CIA Limitada. Aí o colega que deu o nome, aceitou o nome empresarial desse posto de gasolina, ele misturou. Aqui tem uma mistura de denominação social, Posto Costa do Sol, e CIA Limitada não caberia aí. Seria Posto Costa do Sol Limitada. Esse CIA aí caracteriza uma razão social. Então, ele juntou razão social e denominação social num único nome e saiu isso aí. Algum problema, Irapuã? Não, nenhum problema, só que fica feio, né? Fica feio e fica ali, né, bem flagrante, né, o equívoco do colega, né? Porque não pode. Ou é uma coisa ou outra. Ou você faz uma razão social ou faz uma denominação social. E estava lá, bem grandão, lá, na frente do posto Costa do Sol e CIA Limitada. Deixa eu fazer uma pergunta, pai. Naturalmente, a razão social ou a denominação social, ela vai no contrato, né? Você faz referência dela ao contrato. E lá, então, na verdade, é citado quando for uma denominação social, a empresa com a denominação social tal, e quando é razão social, também tem utiliza a mesma expressão.
quando você coloca isso daí de uma forma errônea no contrato, ele é passível de cair em exigência na junta comercial? Não entendi a pergunta. Quando você coloca... Quando a denominação social ou a razão social, ela é citada no contrato naturalmente, né? Sim. A empresa que trabalha sobre a denominação social tal ou sobre a razão social tal. Se você troca essa expressão, essa terminologia no contrato, ela é passível de exigência perante ao jogador? É passível de cair em exigência, sim, com certeza. Embora eu recentemente também passou pela minha mão um documento em que dizia que a sociedade, na qualificação, né? Na qualificação dos sócios, fulano de tal, Beltrano do sócio de tal, sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob a razão social de, aí vinha uma denominação. E esse documento foi registrado na junta comercial com esse erro, mas respondendo à sua pergunta, se eu fosse o vogal, eu iria botar exigência, porque está errado. Tecnicamente está errado. Né? E também, lembrando que essa questão, o uso, né, da razão, da denominação, é citado no contrato social, em qualquer ato societário. Quando é contrato social, você vai abrir lá uma cláusula que vai dizer que a sociedade girará sob a denominação social de Hotel da Praça Limitada, Hotel Atlântico Limitada, o que for, ou girará sob a razão social de Alves e Cia Limitada, tipo assim, entendeu? É interessante esse assunto, né? Porque é um detalhezinho bem minúsculo dentro do contexto todo de todas as lives que a gente tem tratado aqui no nosso programa aqui, mas é uma coisa interessante para poder, a nível de conhecimento, para não cair nesse tipo de erro, né? Eu tenho duas dúvidas para colocar. A primeira é com relação ao cartão do CNPJ. Se a gente entrar aqui agora para poder puxar um cartão do CNPJ, salvo engano, e vocês podem me dizer se eu estou enganado ou não, eu acredito que sempre vem escrito razão social, ou não. Quando é utilizada a denominação social, lá no cartão do CNPJ em cima está escrito denominação social. Eu não tenho certeza absoluta, Breno, se você puder, você pode dar uma checada aí, como é que... Nome empresarial. Nome empresarial. Nome empresarial. E já justamente para poder abranger os dois, né? E embaixo tem um espaço para o nome fantasia? Isso tem. E a minha segunda dúvida é exatamente sobre isso, sobre o nome fantasia. Existe alguma regra para nome fantasia ou não? O empresário ele pode ficar à vontade para colocar o nome fantasia que quiser? Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta bem interessante. Principalmente o nome fantasia, ele se encaixa, né, digamos assim, perfeitamente quando se trata de uma razão social. Alves e Cia Limitada. O que é isso? Que empresa é essa? Aí, então, vem nome de fantasia, padaria, não sei das quantas, restaurante do centro. Nome fantasia não carrega a sigla LTDA. Não carrega. É só o nome fantasia. O que a empresa faz, né? Normalmente, você tentar entender o que a sua empresa faz e algum nome dando uma qualificação para ela, né? Mas também nada impede de você ter uma denominação social, Restaurante Gosto Bom Limitada. Nome fantasia, Restaurante Gosto Bom. Uhum. Nada impede. Mas, na verdade, o nome fantasia se aplica muito mais, né? Com muito mais propriedade, digamos assim, quando temos uma razão social. Então, geralmente, quando tem a denominação social, quase que não se aplica o nome fantasia. Veja, nós usamos, né? Nós usamos simplesmente usando o nome empresarial, apenas tirando a sigla limitada. Hotel Atlântico Limitada, denominação social, nome fantasia, Hotel Atlântico. Percebeu? Uhum. Eu conheço uma empresa que ela tem denominação social, que é um nome que não tem nada a ver,
E quando vai para o nome fantasia dela, é um outro nome também que não tem nada a ver. São dois nomes completamente diferentes. Isso é passível de algum problema na junta ou não? Eu diria que não, entendeu? É uma questão de escolha do contador, do empreendedor, mas, na verdade, a gente deve manter uma compatibilidade entre uma coisa e outra, né? Essa empresa... Se o meu negócio é uma padaria, eu não posso dizer que o meu Não. é uma sapataria. Sim, sim. Na verdade, essa empresa que me vem à mente agora não é que a atividade seja diferente, não. No nome dela, na denominação social, ela tem um nome, supermercado tal. Na verdade, na denominação social, ela é descrita como mercearia tal. E no nome fantasia, ela está como supermercado tal. Porém, esse tal que está na denominação não é o mesmo tal que está no nome fantasia. É diferente. Muitas vezes, Bruno, o contador não percebe, não presta atenção nesses pequenos detalhes, né? É a mesma coisa que uma razão social. Digamos assim, Alves e Silva Limitada. Pressupõe-se que existe nessa sociedade um senhor Alves e um senhor Silva, certo? Aí, lá pelas tantas, o senhor Silva sai da empresa. Ele vende as cotas de capital e entra lá um sujeito com o nome de Ribas. Obviamente que essa razão social, com a saída do senhor Silva, tem que ser mudada. Tem que ser mudada. Aí vem a pergunta, bom, não mudou, entrou o Ribas e não mudou. Pode cair exigência na junta? Pode cair. Se eu sou vogal, eu vou botar exigência, porque já não está refletindo a realidade do quadro societário. Nós temos um Alves e um Ribas, e está lá na razão social Alves e Silva. Então, é preciso que o contador tenha a sensibilidade de sacar essas mudanças pelas quais vai passando a empresa e vai ajustando o nome de acordo, né? E aí eu faço mais uma pergunta. Eu, sendo um empresário, eu posso ter uma matriz e uma filial. Lógico, elas vão ter a mesma denominação social. Mas eu posso ter um nome fantasia da matriz ser um e o nome da filial ser outro? O nome fantasia? Sem nenhum problema, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Então, a denominação social vai ser sempre a mesma. Sim. Porém, o nome fantasia pode ser diferente. Pode ser diferente. Quando a gente começa a tratar do nome fantasia, a gente já começa a entrar no mérito da atenção com a questão do registro de marcas e patentes, né? Exatamente. Muito bom, muito boa chamada esse assunto, Breno. Porque marcas e patentes, aí sim é algo que, se o contador e se o próprio empresário não ficar atento, ele com o andar do negócio dele, com o desenvolvimento do negócio dele, ele pode ter problemas desagradáveis, digamos assim, né? Quando não prejuízos enormes. Como isso? Veja, uma empresa está nascendo hoje, tá? Então, Hotel Atlântico Limitada, tá? Ninguém sabe se essa empresa vai prosperar, tal, mas na medida em que ela começa a ganhar mercado e tudo mais, lá pelo final do primeiro, do segundo, terceiro ano, o negócio está indo bem, está em uma boa carteira de clientes, tem uma boa rentabilidade, tem bons resultados. O contador é o contador que tem que ficar atento, porque é aquela questão, né? O contador, ele não pode ficar só recebendo demanda do seu cliente, faz isso, faz aquilo. Ele tem que estar atento com o desenrolar das atividades da empresa da qual ele é contador e fazer aquela questão, aquela função que o Pedro Neri tanto fala, né? O contador consultivo. Então, ele tem que estar prestando atenção no que está acontecendo e chamar a atenção do seu cliente. Olha, o seu negócio está crescendo, vamos registrar o nome da sua empresa no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o que nós conhecemos como marcas e patentes, né? Até porque, vejam bem, o nome que está registrado na junta comercial, o nome empresarial, seja a razão, seja a denominação social, ele te dá proteção só dentro do Estado, né? Só dentro do Estado. Ao passo que, se você quiser proteger o teu nome empresarial, o teu negócio
a nível Brasil, a nível nacional, é no marcas e patentes, é registrar a marca do seu negócio. Aí sim, é outra coisa. Aí você está protegido, porque, inclusive, quando você para fazer o registro da sua marca, você tem que submeter a uma busca para ver se não tem nenhuma marca parecida registrada. Isso é protocolado, inclusive, com data e hora e minuto, para não ter nenhum questionamento, né, com relação à preferência. E eu passei já por uma experiência, convivi, né, uma situação em que não havia, era uma empresa já com um mercado consolidado no Rio de Janeiro, com várias filiais, e uma briga de sócios, né? O sócio minoritário querendo sair, querendo lá receber um valor, o sócio majoritário não queria pagar aquilo, aí uma discussão muito grande, negociações durante muito tempo, muitos meses, ninguém cedia, aí o sócio minoritário descobriu que a empresa não tinha registro de marcas e patentes. O que ele fez? Foi lá e registrou a marca em nome dele, uma empresa, entendeu? E aí, quando já está com o documento protocolado, ele voltou à mesa de negociação e falou para o sócio dele, majoritário, né? Olha, eu estou pedindo aqui, hipoteticamente, 5 milhões de reais e você não quer me dar. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te vender, eu vou te oferecer um produto que talvez você se interesse. O que é? A marca registrada da sua empresa. Aí o papo mudou, né? Interessante. Eu tenho um caso também a respeito disso para contar aqui. Mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, eu trabalhei numa empresa que era um site de produtos esportivos, que ela teve nível, assim, não sei hoje como está, tem um bom tempo que eu não tenho contato, mas ela teve projeção nacional, um site de produtos esportivos. E aí, o Irapuã, Breno, não sei, também acho que conhece um pouco aqui o centro do Rio de Janeiro, e ali na Rua da Alfândega tinha uma loja que vendia produtos esportivos, e alguma coisa aconteceu, não sei se de repente o site ele não tinha o nome fantasia, ou quando registrou, ele registrou ali uma denominação social e não registrou o nome fantasia. Eu sei que no site, o site tinha o nome, nosso endereço. O endereço do site era www, o nome da empresa, que seria o nome sob o qual a gente trabalhava. Porém, na Rua da Alfândega, ali, Buenos Aires, alguma coisa assim, tinha uma loja que não tinha nada a ver com o site, que tinha exatamente o mesmo nome. E em algum momento, houve ali um desentendimento jurídico entre as partes, porque a loja já tinha mais de 30 anos e o site era novo. Só que a loja, ela era uma loja ali de, assim, lógico, é uma loja no centro do Rio, mas não tinha relevância além da cidade do Rio de Janeiro. E o site teve relevância nacional. E isso foi parar na justiça. Eu sei que, com o tempo, parece que o pessoal do site perdeu a causa e eles tiveram que mudar o nome do site por conta disso. E até onde eu entendo, nenhuma das duas tinham feito o registro da marca. O que acontece é o seguinte, o entendimento do juiz possivelmente foi por antiguidade, né? Na Juscerja lá, a loja física já tinha esse nome registrado ali na junta só, mas não na marca e patente, nenhum dos dois tinha. Perfeito. E o site teve que mudar de nome. É isso mesmo. Breno, inclusive, aí em Porto Seguro, teve também um caso recente de marcas e patentes, esse restaurante oriental que a gente costuma frequentar aí. É verdade, né? Ali também, ela usava um nome fantasia, uma denominação social, e aí veio uma empresa do Rio de Janeiro, comprovou que tinha o mesmo nome, registrado em marcas e patentes, ela inclusive tentou, mas não conseguiu, teve que mudar de nome, teve que mudar, até porque se não mudar, aí vem processo de perdas, né? Perdas morais, vem aí, processo aí, tem que indenizar, é bem complicado isso, bem complicado. E aquela velha história, né? Quando a marca ela se consolida, né? Então,
muitas vezes, na maioria dos casos, a marca tem muito valor, né? Então, você vai fazer uma transação, por exemplo, de venda de uma empresa, o fundo de comércio ali dentro de uma marca ali, isso aí também vai dar mais respaldo para você ter uma margem de lucro maior nessa negociação também, né? Inclusive a gente estava negociando, a gente estava assessorando um cliente aqui, um hotel que está fazendo uma transação de arrendar um imóvel dela lá, e ela quer botar um valor a mais no contrato, justamente porque a empresa arrendatária vai continuar utilizando o nome da pousada, né? E já tem toda uma carteira de cliente envolvida, e nada mais justo essa negociação, né? E está avançando, justamente só por causa do nome da empresa. Então a gente vê que essas são questões importantes, né? Que os nossos colegas, os contadores, têm que ficar muito atentos para ir acompanhando, né? Essa evolução na medida que a empresa vai evoluindo na sua atividade, essa questão do marco de patentes é muito importante, né? Muito importante. Então, o que é bacana também comentar é que a gente aqui no nosso escritório, na Bahia Sul, a gente não faz esse trabalho de dar entrada direto lá no INPI para poder fazer o registro de marcas e patentes. Mas temos uma empresa parceira que, quando é necessário, a gente faz a indicação. Então, como o Irapuan mesmo comentou, né, da gente estar ali fazendo a contabilidade periodicamente, você está acompanhando os números, está vendo que o negócio está evoluindo, então vale sempre a pena fazer uma chamada com o cliente a respeito desse assunto aí, né, da importância de registrar a marca, né? Exatamente. É um processo demorado, por sinal, e tem algum custo, não é tão barato assim, né? Mas eu penso que o investimento vale a pena, assim, até porque demora cerca de 5 anos para você ter o processo totalmente registrado, 4 de 5 anos. E aí você vai pagando isso ao longo do tempo. Mas eu acho que vale a pena o investimento, porque você protege, né, o teu negócio, o teu nome empresarial em todo o território nacional. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quando um cliente novo chega até vocês para abrir uma empresa do zero, e ele tem ali o nome comercial deles, vocês recomendam que ele aguarde a empresa começar a tomar tração, ou já recomenda que ele já invista no registro desse nome já a partir do momento que abre a empresa? Não, em princípio não falamos nada de marcas e patentes, não. Só quando a gente vê que já é algo que já está sendo grande, né? Mas normalmente não. Quando o negócio está começando pequeno, não. Só depois, com o andar da carruagem, de acordo com o que possa acontecer, e que a gente eventualmente faz a sugestão de fazer o registro. E o nome que é sugerido... Muitas das vezes também o próprio cliente se apercebe da necessidade e nos pede a colaboração, pede a parceria para que ele possa fazer isso. E o nome comercial ali, o nome fantasia, que é sugerido pelo empresário, vocês têm o costume de ir lá e consultar no INPE antes de registrar na Junta Comercial do Estado? O nome empresarial, ou seja, a razão social ou a denominação social, é obrigado a fazer através da ferramenta que se chama hoje a viabilidade. Você preenche um formulário que vai para a prefeitura, onde você dá o nome da empresa, que é a junta comercial que vai verificar o nome empresarial, o endereço e a atividade. Então, isso é feito, vai ser aprovado previamente. Você só dá entrada no contrato social com a viabilidade realizada, entendeu? Mas essa pesquisa da viabilidade, ela é só na Junta do Estado. E como você me disse, a Junta do Estado ela só protege o uso daquele nome no Estado. Sim. Aí eu pergunto a vocês têm o costume de fazer essa pesquisa já no INPI, para caso depois que ele venha queira registrar isso, ele ter esse nome disponível, ou não há necessidade no primeiro momento? Não, no primeiro momento não. Quando ele se interessa em fazer o registro, né, no INPI, e que ele faz o pedido, a primeira coisa que o INPI faz é justamente a pesquisa nacional, para ver se existe algum nome igual ou parecido. E a atividade que ele quer registrar, né? E aí me gera mais uma dúvida. Já aconteceu com vocês de um cliente pedir alguma ajuda nesse sentido, e quando for fazer a pesquisa no INPI, esse nome já está em uso para o mesmo tipo de atividade, ele ter que mudar o nome fantasia dele, ou nunca ocorreu com vocês? Já
Já aconteceu uma situação, me recordo de uma situação que aconteceu aqui há algum tempo atrás, que foi um restaurante que abriram na Arraial da Ajuda, e a razão social, o nome empresarial passou normalmente na junta comercial, mas quando ele colocou o nome fantasia, chegou uma notificação pedindo para ele trocar o nome fantasia. Aí ele fez a troca, teve que mudar mais ou menos o material publicitário dele, porque o nome mesmo não teve necessidade, porque ele estava utilizando um nome diferente. Já aconteceu esse tipo de situação. Bom, pessoal, como vocês viram, um assunto até pequeno, poderíamos dizer pequeno, dentro do contexto todo que a gente tem tratado aqui sobre atos societários, mas de fundamental importância que o contador ele tenha conhecimento desse detalhe para não incorrer em erros, né, quando estiver processando seus atos societários. Então, continue acompanhando a gente aqui nas redes sociais. Tá? Foi um prazer estar com vocês novamente e uma boa noite. Muito obrigado a todos, foi um prazer imenso falar com vocês e até a próxima oportunidade. Obrigado a todos, boa noite.